lá na sua certidão de óbito que você morreu de pessimismo. Então, por isso, eu e você precisamos falar sobre o que é pessimismo. Eu trouxe para vocês aqui, além desse pequeno vídeo, depois você pode assistir ele inteiro no YouTube. Eu trouxe para vocês algumas informações científicas. Eu estou aqui com um livro de psicologia, do que nós chamamos de psicologia positiva, do Martin Seligman, que é exatamente sobre isso. Aprenda a ser otimista. E antes de começar a falar do otimismo, ele passa grande parte do seu livro tentando explicar os malefícios do pessimismo. Tem um site chamado Neurovox, que se você quiser, você vai encontrar diversas pesquisas que foram feitas sobre o pessimismo, como, por exemplo, uma pesquisa que foi feita numa universidade dos Estados Unidos, uma pesquisa longitudinal, é como a gente chama. Ou seja, uma pesquisa que durou muitas décadas. E essa pesquisa acompanhou durante muitas décadas 1.000 pessoas. Aplicou um questionário nessas 1.000 pessoas no início da pesquisa para identificar quais delas eram pessimistas, quais delas eram otimistas. Ao final de muitas décadas, sabe o que foi alcançado como resultado? Que aquelas pessoas que eram mais pessimistas, elas morreram 7 anos e meio antes que as demais. E aquelas que estavam vivas, estavam tendo uma qualidade de vida, uma sobrevida completamente prejudicada. Pesquisas como essas estão publicadas e podem ser encontradas em revistas científicas, em jornais, em vídeos, nos tentando mostrar que o pessimismo não só nos adoece, como também nos faz morrer. E quem sabe você que está aqui essa noite, veio aqui trazido pelo Espírito Santo, porque essa tendência de achar que tudo vai dar errado, essa tendência da nossa mente de pensar que nada vai dar certo, que o seu futuro será tenebroso, que as coisas não vão funcionar, tem cercado a sua mente, tem cercado a sua vida. Por isso Deus trouxe você aqui hoje, está fazendo você ouvir essa palavra aí aonde você está. O Martin vai dizer que o pessimismo é a semente da depressão. Aquilo que hoje é uma depressão, um dia foi um pequeno pessimismo. Um pequeno pessimismo que depois foi alimentado no outro dia, e no outro, e no outro, e no outro, e no outro. E daqui a pouco uma grande depressão se instalou, porque a maneira daquela pessoa pensar foi uma maneira pessimista. Vai dar errado, não vai funcionar, eu não vou conseguir, eu não vou resolver, isso não vai acabar. E esse pensamento, sendo alimentado todos os dias, foi se tornando um grande processo depressivo. Doenças como transtorno de ansiedade, doenças do estômago, doenças do coração, crises de cefaleia, que são dores de cabeça crônicas, constantes, que nenhum remédio consegue resolver, uma piora no sistema imunológico que faz com que essa pessoa vá se tornando vulnerável a vários tipos de doenças. Todos esses aspectos aparecem associados ao pessimismo mais do que ao otimismo. Sabe de uma coisa? Um pesquisador chamado Antônio Damasio fez uma pesquisa recentemente, colocando alguns eletrodos para mapear o funcionamento cerebral de uma pessoa pessimista e do funcionamento cerebral de uma pessoa otimista.
E sabe o que ele descobriu, Ayrton? Ele descobriu que há uma afetação no cérebro das pessoas pessimistas. As sinapses não acontecem da mesma forma. A comunicação do cérebro começa a ser afetada, transformada por causa do pessimismo. Porque aquela pessoa pensa catastroficamente, na maior parte das vezes. Sempre o lado ruim. Sempre a pior coisa. Sempre vai dar errado. Albert Ellis vai dizer: como você pensa, você sente. No início era só um pensamento, Júlia, mas a psicologia vai dizer que aquilo que você pensa se transforma também no seu sentimento. Por isso o pessimismo, que é uma forma de pensar que tudo vai dar errado, é sempre aquilo que gera também um transtorno de humor. Então eu me sinto triste porque primeiro pensei de maneira pessimista. Uma pessoa que não pensa de maneira pessimista, ela tem o dobro de chance de proteger-se de angústias, tristeza, depressão e toda sorte de transtornos emocionais. Eu estou querendo falar com você aqui algo, por exemplo, que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios capítulo 23, a palavra já diz isso, que a psicologia tem tentado denunciar. Provérbios 23, 7 vai dizer: porque assim como imaginou na sua alma, assim é. Aquilo que você imagina na sua alma, este é você. Então, se você imagina que vai dar tudo errado, esta é você. As coisas ao seu redor começam a dar errado, porque é assim que você imagina. Existem pesquisas, dessa vez do mundo organizacional, a revista Exame e outras revistas de negócios, estudando sobre a relação entre o pessimismo e a prosperidade. Sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que os pessimistas têm muito mais chances de falência. Aqueles que têm uma personalidade pessimista, uma forma de pensar pessimista, têm muito mais chances de fechar o seu negócio, de não prosperar na sua profissão, naquilo que se propuseram a fazer. Então, seja a psicologia, seja a saúde, seja o mundo organizacional e principalmente a palavra, nós vamos aprender que o pessimismo é algo que precisa ser arrancado de dentro de nós. Eu preciso perguntar para você nessa noite o quanto o pessimismo tem paralisado a sua vida. Porque é mais fácil ser pessimista, tá? É muito mais fácil ser pessimista do que otimista, é mais fácil. Porque o pessimista, ele não tem que se envolver para fazer acontecer. O pessimista simplesmente acredita que não vai dar certo e aí por isso ele não faz. Então é mais fácil ser pessimista. Mas eu preciso perguntar para você nessa noite, o quanto o pessimismo tem paralisado a sua vida. E aí eu me lembro de Números 14, versículo 2, no momento em que aqueles que foram de espias para olhar a terra prometida voltaram trazendo notícia. E olha só o que os filhos de Israel responderam. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse:
Se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto, porque tudo que parece vir dessa terra prometida é muito ruim, vai dar errado, nós vamos morrer lá, tem muitos gigantes, nós não vamos conseguir construir uma vida lá. Pessimistas. Mas eu vou dizer para você que o ambiente onde o pessimismo chega, Deus levanta otimistas para transformar aquele ambiente. Números 14:8, Josué e Caleb disseram: nós não vamos compactuar com o pessimismo, nós não vamos reproduzir que vai dar errado, vai dar certo. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra que mana leite e mel. Se você entrou aqui nessa noite com uma nuvem de pessimismo na sua mente, eu quero profetizar sobre a sua vida: haja libertação, seja liberto em o nome de Jesus Cristo. Eu preciso perguntar a você o quanto da sua saúde tem sido afetada pelo seu pessimismo, o quanto da saúde das pessoas perto de você tem sido afetada pelo seu pessimismo. Você sabe que um pessimista adoece muita gente, né? Oh, Jesus! Conviver com um pessimista aumenta a nossa chance de ficar doente igual a ele. Igual a ela. Eu preciso perguntar para você, para que você tenha coragem de se olhar diante do Espírito Santo, e eu preciso te perguntar o quanto o seu pessimismo tem afetado não só a sua saúde, mas a saúde das pessoas que você ama. E aí eu me lembro do momento em que Lázaro estava morto, em que Jesus foi até Lázaro para realizar um milagre. Isso está descrito em Lucas capítulo 11, versículo 24, Jesus vai até aquela cena de morte. Era mais do que uma cena de doença, era uma cena de morte. Havia um defunto, havia um velório, mas Jesus vai até aquele lugar, e onde Jesus entra, há milagre, a vida acontecendo, a restauração. Mas o pessimista não consegue ver. Mas o pessimista não consegue crer. E nesse exato momento, olha isso. Esse não é o texto, não. O texto está errado. Eu que dei o texto errado. O texto nesse não. É o texto de Lázaro. Eu dei o texto errado. Mas você conhece o texto. É João. Não é Lucas não, pode ver que é João. E acho que o capítulo é esse mesmo, o versículo é esse mesmo, só que é João. Confere lá, João 11, 24, se não é ele. Cadê o João? Ele é mesmo aí, é o João. Você vai lembrar desse momento? Jesus chegou lá para fazer um milagre, para ressuscitar, e deu uma notícia boa para Marta. Falou: Marta, olha, fica tranquila, eu vou ressuscitar seu irmão, eu vou trazer a vida a ele. Marta, pessimista, olha só, se você conhece alguém assim, falou assim: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha, se Jesus fosse parar nesse coração pessimista, Lázaro não tinha ressuscitado. E às vezes eu fico pensando quantas vezes a bênção de Deus, ela vem, ela tenta entrar dentro da sua casa, mas encontra o seu pessimismo e ela para ali, porque você não acredita que Ele vai se levantar, você não acredita que Ele vai recomeçar. Deus quer trazer cura. Deus não fez a sua mente para o pessimismo.
Deus fez a sua mente e o seu coração para o otimismo, em o nome de Jesus. Romanos 8, 28, você precisa se lembrar disso. Romanos 8, 28, você tem que se lembrar disso. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, por seu propósito. Todas as coisas contribuem para o seu bem. Pastora, mas é que eu não estou vendo ainda nada nessa situação que contribuiu para o meu bem. É porque ainda não acabou. Um crente, múmia paralítica, presta atenção. Ah, mas eu não estou vendo que nada de bom vai acontecer. É porque você não tem capacidade de ver atrás das montanhas. Atrás das montanhas é só o Senhor que vê. Você não está vendo o final. Você ainda não está vendo o final. Porque lá no final, o que a palavra nos promete é que todas as coisas contribuem para o nosso bem. E se ainda não contribuiu para o seu bem, é porque ainda não acabou. Então você não pode emprestar a sua mente para o pessimismo. E eu quero declarar sobre você, seu coração e sua mente: receba doses de otimismo essa noite. Receba doses de otimismo essa noite, em o nome de Jesus. Ser otimista é coisa de quem é amado por Deus. Pastor, como que eu vou conseguir, pastor? Eu sou essa pessoa murmuradora. Ai, pastora, lá na minha casa eu sou a pessoa que acha sempre que vai dar tudo errado. Ai, pastora, lá em casa eu sou essa pessoa que o povo às vezes nem quer contar o que acontece, porque sabe que eu vou falar alguma coisa que vai dar errado, alguma coisa que não vai funcionar, que eu vou sempre apontar para o problema. Pastora, como é que eu faço para transitar desse lugar? Primeira coisa, ser otimista é coisa de quem é amado por Deus. Romanos capítulo 8, de 35 a 39, e Mateus capítulo 7, 11. Eu preciso perguntar a você se você é amado por Deus. Porque se você é amado por Deus, você tem capacidade para ser otimista. Diz assim a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Parece que estava dando tudo errado, meu Deus do céu, no mesmo versículo. Aí ele continua: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Meu Deus, não vai acabar de derrota não, gente, já não estava bom não, a derrota do versículo 35, aqui no versículo 36 ele diz, somos entregues à morte todo dia, e fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O nosso otimismo não vem da autoajuda. O nosso otimismo vem
do fato de sermos amados por Deus. Então eu posso acreditar que tudo ficará bem, vai dar certo, e se não deu certo, é porque ainda não acabou. Porque Ele me ama. Mateus 7, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Esse é o seu Pai. Ele tem o melhor preparado para você, porque Ele te ama. Quem é amado por Deus sabe que com Ele o melhor ainda está por vir. Se alguma coisa ainda na sua vida não se resolveu e o pessimismo está batendo na porta do seu coração, eu te digo hoje, na autoridade do Espírito Santo, que o que está faltando na sua vida é você mergulhar no amor de Jesus Cristo, porque no amor de Jesus Cristo você tem a certeza de que seja o que for que você ainda está passando, por causa do amor dele, o melhor ainda está por vir. Ser otimista é coisa para quem tem fé. Ser otimista é coisa para quem tem fé. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Olha só essa parábola contada por Jesus, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aliás, o pessimista tem essa coisa de uma oração diferente. Você pode ver como é que é a oração de um pessimista. A oração de um pessimista é sempre uma oração catastrófica. Passa a observar. Oh Deus do céu, porque tudo está dando tão errado ao meu redor. Pai, as correntes se levantam. Pai, porque tudo está fechando para mim. Ah, Pai, esses meus inimigos que continuam bramando contra mim. A oração do pessimista só consegue ver aquilo que não está feito. Então você vai começar a mudar até a sua maneira de orar. Porque a oração de um pessimista curado pelo Senhor, a oração de um otimista é: Deus, eu estou passando pelo vale, eu estou numa luta, mas eu te louvo porque o Senhor tem me mantido de pé, eu te louvo porque o Senhor me ama, eu te louvo porque tu és o meu Pai, eu te louvo porque tu és bom o tempo todo. A parábola começou a falar sobre isso, tá certo? Era sobre oração. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva está me molestando, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles?
Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Entenda o que Jesus está tentando dizer nessa parábola. A questão não é se Jesus virá fazer. O texto está dizendo, inclusive, que ele virá depressa. Que ele virá. Então a questão não é se ele vem. A questão é que ele vem. Ele vem com certeza. Ele vem depressa. Ele vai fazer. Mas o problema é que às vezes quando ele chega para fazer, ele não encontra fé na terra. O pessimismo é, na verdade, um problema de fé. Essa é a segunda chave que você tem que entender. Se o seu pensamento tem sido pessimista, é porque você está precisando mergulhar no amor de Deus. Porque quando você se sente amado por Deus, você tem motivos para ser otimista, para acreditar. Mas a segunda coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que o pessimismo é um raio-x da sua fé. Você acha que você tem muita fé porque você vem à igreja? Você acha que você tem muita fé porque você lê a Bíblia? Mas não é disso que se trata. Nessa noite o que eu estou dizendo com você é que ser otimista é para quem tem fé. Ele está com pressa para fazer. A questão é o quanto você vai acreditar que ele vai fazer. A pergunta que Jesus Cristo faz é: quando eu voltar para fazer e volto depressa, será quem que me recebe, os pessimistas ou os otimistas? Acharei eu fé? O otimismo é para quem tem fé. E a Bíblia vai dizer que se você não tem fé, você pode pedir fé e ela te será multiplicada. Se você entrou aqui essa noite sem conseguir acreditar, sem conseguir crer no sobrenatural, peça fé. Senhor, encha o meu coração de fé para que eu possa ver o sobrenatural. E aí o pessimismo vai ceder. E o otimismo vai entrar no seu coração. E Marcele, você vai olhar as coisas ao seu redor e todo mundo dizendo, não vai dar, não vai ser possível, vai dar errado, não tem menor previsão, mas você está mergulhada na fé. E se você está mergulhada na fé, você vai dizer, vai dar sim, vai ser possível sim, porque Deus é fiel. Ser otimista é coisa de quem tem disposição para cooperar com Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, você precisa prestar bastante atenção. Se você me der mais 5 minutos, eu vou terminar essa palavra. Eu preciso que você preste bastante atenção. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, vai dizer o seguinte: porque nós somos cooperadores de Deus. Vamos repetir isso juntos? Porque nós somos cooperadores de Deus. Você pode falar isso mais uma vez? Você crê nisso mesmo? Você recebe isso mesmo na sua vida? Que você é um cooperador de Deus? Você... O que é o contrário do cooperador, hein, gente? O contrário do cooperador é o atrapalhador. Tem alguém aqui que prefere ser um atrapalhador de Deus? Faz o seguinte, levanta a mão, dá 3 pulos e uma cambalhota, para eu identificar bem.
Alguém quer ser um atrapalhador de Deus? Não tem, né, gente? Não tem. Então vamos declarar de novo. Porque nós somos cooperadores de Deus. Mais uma vez, porque nós somos cooperadores de Deus. Essa é a sua decisão, ela que você tem que agarrar. Você é um cooperador de Deus, meu irmão, e isso quebra a raiz de pessimismo da sua alma. Isaías capítulo 55, agora não pode desistir mais não, que você já falou que é cooperador. Não, Júlia, agora, Ângela, não, agora não pode desistir mais não, agora já falou, agora já era. Hein, você falou que você era cooperador de Deus. Isaías 55, de 8 a 13, presta atenção. Então, quem é Deus? Porque se você é um cooperador de Deus, é nessa obra aqui que você está envolvido, homem otimista. Se você é uma mulher cooperadora de Deus, é nessa obra desse Deus aqui que você está envolvida, mulher otimista. Diz assim a palavra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Você é cooperador de Deus? Então é essa palavra que precisa guiar a sua alma. Você é cooperadora de Deus? Pois é isso que Deus está fazendo na sua vida nesse exato momento. É fiel aquele que prometeu, e nenhuma palavra, nenhuma promessa que Ele liberou sobre a sua vida voltará vazia. Então, por que você vai continuar emprestando a sua mente para o pessimismo? Você vai romper com isso hoje, em nome de Jesus. Você está fazendo uma escolha. Hebreus capítulo 10, versículo 23, vai nos mostrar que o nosso otimismo não é aleatório. O nosso otimismo não é do nada, não é autoajuda, não é aleatório. Diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A questão é que para ser cooperador de Deus, a questão é que para acreditar que tudo que Ele fala não vai voltar vazio,
A questão é que para cooperar com Deus, numa terra que não vai nascer nada, mas que Ele diz, vai nascer tudo. A questão é que para cooperar com Deus, dando semente e ela frutificando, dando pão àquele que precisa comer, tem que ter disposição. Por isso que é mais fácil ser pessimista. Porque para ser otimista tem que ter disposição para trabalhar e ser cooperador de Deus. E Deus não coopera, não faz cooperação com vagabundo. Deus não tem como fazer cooperação com quem não quer trabalhar. Deus não quer fazer trato, abrir negócio, hein? Com aquele que, ó vida, ó céu, ó azar, vai dar tudo errado. Ó, se Deus quiser fazer alguma coisa, Ele faz. E aí o trabalho é todo de Deus. Meu filho, mas a Bíblia está dizendo que você é o quê de Deus mesmo, hein? É o quê de Deus mesmo, hein? Ah, por que não tirou essa página da Bíblia? Cooperadores de Deus, trabalham na mesma direção que Deus trabalha, Edilson. Deus não foca no problema, Deus foca na solução. Então, quando você estiver diante de um desafio, você vai se lembrar que você é cooperador de Deus, e o cooperador de Deus lança semente ao semeador e dá pão àquele que come. E abre a boca para declarar aquilo que Deus manda ele declarar, porque a palavra de Deus não volta vazia. O otimismo é coisa para quem tem disposição de cooperar com Deus. Como é que eu termino essa palavra? Eu termino essa palavra dizendo para você que é tempo de você decidir se mover na fé de que dias melhores virão. Se você tem vivido dias difíceis e você tem entregue a sua alma na crença de que tudo vai terminar assim, isso está levando embora a tua saúde, mas eu quero te convidar a partir dessa noite, tomar a decisão de que dias melhores virão, e isso será saúde para os seus ossos, meu filho, saúde para o seu corpo, saúde para as suas emoções, seu coração vai funcionar melhor. Cadê, gente? Olha aqui o pessoal aí, ó, que já passou dos 40, hein, gente? O povo que já passou dos 40, vamos tratar de estômago, otimismo! Hein? Vamos tratar essa gastrite sua aí, otimismo. Hein? Vamos tratar essa pressão arterial, otimismo. Hein, pessoal? O negócio do RPG, otimismo ajuda. Hein? Saúde. Você vai tomar essa decisão. Entendeu? Não entendeu, não? Não é que eu termine essa palavra dizendo para você que é tempo de se levantar e de buscar o resultado do otimismo, de trabalhar para fazer dar certo. Meio que esse é um tema da minha vida. Olha, eu não sei como eu vim parar aqui, mas Deus me trouxe aqui. E se Deus me trouxe aqui, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo. Vou contar um segredo para você, você não conta para ninguém não, gente, fica só entre a gente, depois a gente edita para ninguém mais saber. Eu fui contratada em 2014 pelo Easy Senza, eu dava aula em 30 milhões de cidades, vivia mais tempo na estrada do que dentro de casa com meus filhos. Quando eu chegava em casa, meu pequeno me recebia de bracinho assim estendido para mamar. Então, ou eu estava dando aula, ou eu estava na estrada, ou eu estava dando mamar. Foi assim anos. Meu Deus, pastor Fábio, sabe disso, me levou lá em Itaperuna. 2014, as portas do Easy Senza se abriram para mim.
Gente, de 2014 para cá, as disciplinas mais loucas que você imaginar foram as disciplinas que eu recebi para dar aula. Tem tudo a ver? Não entendi. Sabe aquela disciplina que ninguém quer? Sabe como? Olha, tem essa disciplina aqui, metodologia. O que tem é isso aí. Se você quiser, isso aí é o que tem para você. E sabe o que eu aprendi na minha vida? Que se foi isso que Deus trouxe à minha mão, então eu sou cooperadora de Deus. E eu vou trabalhar até fazer isso dar certo. Você precisa entender isso. Você precisa tomar a decisão de que você vai se levantar para buscar o resultado do otimismo. Vai dar errado, eu nunca dei aula disso, mas é um negócio chato, mas ninguém vai querer me ouvir, mas os alunos vão fazer paredão toda semana, mas o quê? Deus está falando para você, para de ficar fazendo a lista das dificuldades e se levanta nesse otimismo, se levanta para buscar o resultado desse otimismo, que Ele vai honrar a sua vida. Como é que eu termino essa palavra? Te dizendo que o otimismo não depende das portas que você vai achar abertas. Eu preciso ser sincera com você. Não posso te enganar. O otimismo não se trata de você bater e a porta se abrir. Otimismo não se trata de você decidir, Daniel, que vai bater na porta. A certeza de que ela vai estar aberta não é isso. Otimismo não é sobre isso. Sabe sobre o que é otimismo? Otimismo é sobre você decidir que vai bater em todas as portas até que uma vai se abrir. E quando ela se abrir, essa é a porta de Deus para a sua vida. Mas você precisa bater. O pessimista não bate, ele já sabe que a porta não vai abrir. O otimista vai bater em todas, porque ele sabe que uma delas é para ele. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. O último texto de hoje, Romanos 15, 13. Como que eu faço isso, pastora? Eu quero ser mais otimista. Eu quero largar esse negócio de sempre ver o pior. Eu quero largar esse negócio que está me trazendo depressão, ansiedade. Eu quero largar. Eu também quero, gente. Essa palavra primeira que tomou da cara fui eu. Essa palavra é para mim. Como que eu faço isso, pastorinha? O texto vai dizer, ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. A alegria, a paz, a esperança e a fé vem do poder do Espírito Santo. Então você precisa mergulhar no Espírito Santo. A gente falou aqui, olha, você quer ser mais otimista? Mergulha no amor de Jesus. Você quer ser mais otimista? Dá um mergulho na fé. Você quer ser otimista? Regaça suas mangas e vamos cooperar com Jesus. Somos cooperadores. Você quer ser otimista? Mergulha no Espírito Santo. Entrega seu coração definitivamente a Ele.
E o pessimismo vai deixar a sua vida para sempre, em o nome de Jesus. Queria te convidar a fechar os seus olhos, todos vocês de olhos fechados.